Fala moçada, tudo bem com vocês? Estamos aí de novo com a disciplina de extensão rural. Eu sou o professor Guilherme Roldão e na aula de hoje nós continuaremos o nosso assunto sobre organização rural, tratando hoje de como se criar uma cooperativa. Então, na nossa aula anterior, nós já definimos o que é o sistema cooperativista, né? Já fizemos todas as definições aqui em relação a cooperativas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como criar uma cooperativa. Lembrando, pessoal, que alguns conceitos da criação cooperativista se esbarram também no modelo de criação das associações, tá? Porque a cooperativa também é uma associação. Tá? É um modelo também de agrupamento de indivíduos. A questão é que a associação propriamente dita é uma entidade sem fins lucrativos e econômicos, e a cooperativa é sem fins lucrativos, porém existem interesses de ordem econômica, tá? Então vamos lá, vamos tratar aqui de como criar uma cooperativa. O processo de criação de uma cooperativa ele é extremamente simples, sendo que de forma inicial é importante que o extensionista esteja atento quanto à participação espontânea desses indivíduos e que permita a democracia entre eles, né? Além então de alguns documentos necessários e que são extremamente importantes para a criação de uma estrutura cooperativista. Vamos tratar então do passo a passo, tá? Dentro da criação de uma cooperativa, lembrando, né, que alguns desses passos se esbarram também no modelo da criação de uma associação. Primeiro, a recomendação é que se reúna um grupo, então, de no mínimo 20 pessoas interessadas para se constituir essa cooperativa. Lembrando que lá na nossa associação era necessário somente 2, né? Mas o sistema cooperativista é necessário que se inicie de pelo menos com 20 pessoas. Outro passo seria você, enquanto extensionista, né, enquanto líder comunitário, procurar os órgãos ou o órgão de representação das cooperativas dentro do seu estado, tá? Para você buscar as orientações legais em relação à montagem de uma cooperativa, né? E você pode encontrar essas informações também na internet. Lembrando que algumas orientações elas mudam de estado para estado, então por isso que é recomendado você buscar junto à representação, né, do estatal, né, dentro do seu estado, quais são as orientações legais para a abertura de uma cooperativa. Terceiro passo seria uma recomendação lógica para qualquer outro tipo de empresa, né? Seria realizar um estudo, então, de viabilidade para que você verifique, junto com os outros membros interessados nesse modelo de organização rural, analisar quais são, então, as condições mínimas necessárias para que você crie uma cooperativa. Podemos destacar aqui em relação ao nosso quarto passo, a realização da proposta, então, do documento importantíssimo, né, que é o estatuto. Para se fazer uma proposta estatutária, é necessário se fazer uma convocação de uma comissão, né, para elaborar o estatuto, realizando então discussões, né, aprofundadas, né, pautadas em relação a todos os demais cooperados interessados. Dentro desse estatuto, pessoal, lá deve constar os interesses, bem como as necessidades da criação dessa cooperativa, incluindo também as regras, né, para o funcionamento. Ou seja, vamos apontar ali os direitos e os deveres. Uma recomendação, pessoal, para a criação do estatuto, sempre é legal que você consulte aí um advogado, né, ou órgãos especializados para te orientar em relação aos trâmites legais da criação de um estatuto. A gente encontra muito modelo pronto, inclusive na internet, né? Mas pode ser que a sua cooperativa, a sua associação, ela tenha particularidades que talvez só um profissional da área jurídica possa te orientar.
Aqui, pessoal, destacando a relação dentro do estatuto também, né? Que para a criação desse documento, essa comissão organizadora, ela vai fazer uma proposta baseada na elaboração, né, e da discussão para a criação do estatuto social, e ela tem que ser realizada junto com a maior parte possível desses indivíduos, né, desses associados, distribuindo para eles cópias, né, para esses indivíduos, para que eles estudem todas as relações e que, quando for deliberar, né, a aprovação desse estatuto, todos esses itens já tenham sido previamente discutidos, né, e aprovados pela maioria. A base do estatuto, né, ela é isso, né, que nós estamos discutindo, é a base para todo o estatuto social dessa cooperativa, onde ela vai apontar ali quais são os objetivos dessa cooperativa, quais são as suas necessidades, as suas reivindicações, né, desses indivíduos que farão parte dessa cooperativa. Aqui eu trago para vocês, tá, um modelinho aqui, tá, pelo menos uma fração dele, sobre um modelo de estatuto social, né, para associações, né, de forma geral. Então ali apresenta assim os seus artigos, né, a relação da denominação dos membros enquanto seus direitos, seus deveres, a relação da questão da diretoria executiva, a forma de funcionamento, como serão realizadas as distribuições das sobras, né, no caso do lucro aqui, se tratando aqui das cooperativas. Então, né, nós temos esse cenário aqui dentro de uma construção de um modelo estatutário. Quinto passo para a recomendação da criação de uma cooperativa é realizar a convocação da Assembleia Geral de Constituição. Aqui, pessoal, serão convocados os indivíduos interessados em fazer parte dessa cooperativa, lembrando que eles têm que ser no mínimo de 20 pessoas, tá? A determinação dessa convocação, ela tem que ser feita em horário e local determinado com certa antecedência com esses interessados. E essa convocação, ela vai ser disposta em locais frequentados pelos indivíduos que estão interessados ou ainda realizado aqui por meio de comunicação. Ou seja, a gente pode colocar isso fixado aí em murais, né? Isso pode ser divulgado no jornal impresso de circulação da cidade, né? Isso pode ser feito por e-mail. Então, essa convocação para esses indivíduos para a realização da Assembleia Geral de Constituição, ela tem que ser feita, né, por locais que são frequentados, né, por esses interessados. Aqui a gente tem um modelo, tá, de um edital de convocação para uma organização rural, né, uma cooperativa ou uma associação, onde a gente está fazendo ali a convocação dos interessados, né, para essa Assembleia Geral de Constituição ou de fundação dessa cooperativa ou dessa organização rural. Aí depois que convocou, né, se estabeleceu data para isso, se realiza então a Assembleia Geral de Constituição. Ela deve ser realizada com a presença então de todos os interessados, porque se trata da fundação dessa cooperativa. Nesse momento ali será lido a proposta do estatuto que já foi programada por aquela comissão, né, colocando em discussão para a Assembleia a aprovação ou a modificação de alguns itens que sejam de interesse coletivo. Ali também, dentro da Assembleia Geral de Constituição, serão definidos também como será realizada, né, a administração da cooperativa, como será a distribuição e a divisão das tarefas, como serão apuradas as despesas, bem como serão distribuídas as sobras, né? Como serão distribuídos os lucros aí dessa cooperativa, caso ela venha a ter excedentes de produção. O sétimo passo para a criação de uma cooperativa se dá pela aprovação do estatuto, né? E aí
é eleita então a primeira diretoria executiva e o primeiro conselho fiscal dessa cooperativa. Lembrando, né, que essa organização da diretoria executiva, bem como do conselho fiscal, ela pode ser distribuída da seguinte forma, né? Uma diretoria executiva obrigatoriamente precisa ter a figura de um presidente e seu vice-presidente. Precisa ter a figura de um secretário, um segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, né? E outros membros da diretoria, caso a cooperativa enxergue, né, a necessidade. E temos também a comissão, né, do Conselho Fiscal, né, esse órgão totalmente independente da diretoria executiva, que é um órgão fiscalizador, né, de todas as ações, de todos os registros da diretoria executiva, que tem que ser composto aí por 3 indivíduos titulares, bem como de 3 indivíduos suplentes. Bom, o nosso 8º passo para a criação de uma cooperativa, né, quando for terminada essa reunião, então, dessa Assembleia Geral de Constituição ou de Fundação, será realizado, então, será lavrada a ata, né, de constituição em um livro próprio da cooperativa, né? Aqui eu trouxe para vocês pelo menos um modelinho aqui de ata, que geralmente é utilizado aqui em associações. No caso aqui eu trouxe uma ata, né, de Assembleia Geral de Constituição, né, de fundação de uma associação, de uma cooperativa. Ali se trata ali, né, de quem são os presentes, ali ela se trata da pauta do que foi discutido, do que foi aprovado dentro da reunião. Na verdade, moçada, a ata ela é um documento que faz uma narrativa, né, ao pé da letra do que aconteceu naquele momento, sendo que qualquer indivíduo que faça essa leitura pós a ata lavrada, ele vai saber exatamente o que aconteceu na reunião. Tá? Então é para isso que serve uma ata. No final, todos assinam, né, depois da leitura dessa ata, dando verdade sobre tudo aquilo que aconteceu. Aqui eu trouxe um modelinho aqui de ata de fundação, né, onde a gente pode ver ali, destacando ali o que foi realizado, como é que foram iniciados os trabalhos, quem eram os presentes dentro da reunião, né? Então a gente tem aqui um outro modelinho aqui de ata, né, pelo menos uma fração dela de ata de fundação. O 9º passo, então, para a criação de uma cooperativa, né? Então, a gente, depois da ata de constituição, da ata de fundação lavrada, nós temos a cooperativa fundada. A cooperativa, ela já, né, ela já tem um documento que garante a sua existência. Mas aí, para poder gerar legalidade nela, é importante se realizar alguns registros, né? E esses registros, eles devem seguir alguns critérios, né? O primeiro deles, essa cooperativa, ela deve ser registrada na OCB. A OCB é a Organização das Cooperativas Brasileira, tá? Então, é importante se fazer esse registro. O registro também na Junta Comercial do Estado, né? Isso é uma questão de lei. A lei lá número 5.764/71, ela exige que as cooperativas elas sejam registradas na Junta Comercial e também junto à Receita Federal para poder ser confeccionado o seu CNPJ, né, para poder gerar uma questão de legalidade jurídica junto aos processos. Importante também no caso de cooperativas prestadoras de serviço, se realizar o registro na Prefeitura Municipal da cidade para a emissão, né, de notas fiscais de prestação de serviços. E todos esses processos, pessoal, esses requerimentos, né, para esse tipo de registro, isso deve ser acompanhado e assinado pelo presidente da cooperativa ou seus procuradores. Uma outra questão para a gente destacar uma atenção especial na criação de uma cooperativa
é você estar sempre na companhia, né, na presença de um contador ou ainda de um advogado para a elaboração do estatuto social, por conta desses termos mais técnicos. Importante você também, enquanto extensionista ou líder comunitário, verificar quais são os documentos exigidos para o registro dentro dos órgãos competentes. Esses registros eles podem variar conforme o estado. Então, por isso eu informei lá num dos primeiros passos para a criação de uma cooperativa, você verificar quais são as exigências dentro do estado que você está para a criação de uma cooperativa, né, ou de um modelo de organização rural. E também, pessoal, você, enquanto extensionista ou líder comunitário, informar aí quanto à necessidade da retirada, né, de alvarás, da retirada de licenças, né, de autorizações de localização e para funcionamento aí da sua cooperativa, tá? Então, destaque especial aí para esses 3 itens. Para finalizar, pessoal, eu quero destacar com vocês a diferença quanto aos modelos de assembleia, tá? Isso serve tanto para as associações quanto para as cooperativas. Nós falamos muito de assembleia aqui, essas assembleias elas precisam ser explicadas para vocês. Primeiro, explicar que existem 2 tipos de Assembleia Geral, tá? Uma Assembleia Geral que é chamada de Assembleia Geral Ordinária, né? A nossa AGO. A Assembleia Geral Ordinária, ela é convocada uma vez por ano, pelo menos. Geralmente ela é realizada no final do exercício fiscal para apresentar ali para os associados, para os cooperados, os resultados e as ações da diretoria executiva, bem como o parecer do Conselho Fiscal. E nós temos também um segundo tipo de Assembleia Geral, que é a chamada Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia Geral Extraordinária, ela pode ser convocada a qualquer momento, né? Sempre que tiver a necessidade ou uma justificativa pontual de se reunir todo o grupo, pelo menos, né, se convocar todo o grupo para a realização desse tipo de reunião. Tá? Pessoal, então são os 2 tipos de assembleia que eu gostaria de destacar com vocês. Lembrando que na nossa próxima aula eu farei com vocês um panorama então de diferenciação entre as cooperativas, as associações e as empresas mercantis, né? O que difere, então, esses 3 modelos aí de CNPJ que existem no mercado, principalmente no meio rural, e talvez, né, alguma diferenciação com outro tipo de modelo de organização rural. Entendido isso, pessoal? Então, com isso eu me despeço de vocês da aula de hoje. Realizem, então, toda a contemplação desse conteúdo o que é uma associação, o que é uma cooperativa, como se monta uma associação, como se monta uma cooperativa. Beleza? Então tá joia, pessoal? Agradeço a companhia daqueles que estiveram comigo até o presente momento. Uma boa semana para vocês e até a próxima!